Bem-vindo. Obrigado ao nosso programa. Muito obrigado por teres aceito vir aqui. E vens-nos falar deste projeto, que é um projeto diferente daquilo que estamos habituados no nível do ativismo, porque o ativismo cada vez mais está visível ao mundo, cada vez há mais, cada vez se dá mais importância a estas questões climáticas e tu resolveste reunir aqui a arte como uma forma de ativismo pacífico, não é? Mas que pode ter um impacto muito grande a nível visual e social. Como é que nasceu este projeto? Foi da tua cabeça? Foste tu o mentor ou tiveste ajuda com mais gente? Como é que tu começaste? Ótimo. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. O projeto nasceu de história pessoal muito rápida. Eu, até o ano passado, estava a trabalhar numa empresa, uma consultora de inovação. Eu, quando entrei nesta consultora, já sabia que provavelmente havia de sair mais tarde ou mais cedo para o setor social, porque eu, apesar de ter estudado Economia, o meu primeiro trabalho foi num bairro social e depois fui para o setor privado para aprender a ser melhor gestor de projeto e a pensar, bem, depois quero voltar ao setor social. E já há 2 ou 3 anos que cada vez mais me apercebia que a questão do clima é uma questão transversal a todos os desafios sociais que temos e também ambientais. Portanto, as grandes perdas de biodiversidade, o clima tem sido um fator fundamental e, por sua vez, nós, através desta mudança do clima e através das catástrofes naturais que estamos a impingir no mundo, o que está a acontecer é que os próprios direitos sociais e o progresso que nós temos tido na pobreza, na fome, nas condições de vida das pessoas estão a ser revertidos ou pelo menos travados por causa das alterações climáticas. Então este foi o panorama e eu percebi, bem, é nisto que eu me quero dedicar. No ano passado saí da empresa onde estava no final do ano para me dedicar full time a isto. Tenho vivido das minhas poupanças, portanto, como há outras pessoas que vão viajar um ano, eu decidi durante o ano fazer isto. E obviamente é para continuar. Foi um ano que era o ano de partida, mas depois para poder estar mesmo a viver disto. E foi aí um bocado nessa busca inicial de perceber o que é que já existia em Portugal, onde é que eu e as pessoas que eu poderia juntar de alguma forma eram necessárias, percebi que a arte como forma de ativismo ainda estava a ser pouco explorada. Isso foi um interesse pessoal e da minha namorada também, que já estávamos mais ligados à arte, apesar de eu não ter estudado nunca arte. Ela sim, ela é de Belas Artes. E perceber que, de facto, o lado mais emocional também é um lado muito forte com o qual nós podemos apelar a que as pessoas ajam. E muitas vezes, quando falamos de ativismo pelo clima, falamos de coisas muito racionais e de um raciocínio muito de passar informação, mas neste momento eu acho que quase toda a gente reconhece que existem alterações climáticas, quase toda a gente reconhece que não estamos bem em relação a isso. Mesmo que não reconheça, o problema deles, portanto, que está aí. A informação está lá. O que falta é as pessoas perceberem a injustiça estrutural que está por trás disso e perceberem isto num ponto de vista mais emocional e não só racional, e aí achamos que a arte pode ter um papel muito forte. E o que é que significa, o que é que queres dizer com justiça climática? Excelente ponto. Obrigado por me deixar esclarecer isso. Não, é ótimo, porque muitas vezes nós falamos só de alterações climáticas e até agora o termo que se tem utilizado é crise climática, porque alterações sempre houve. O estado em que nós estamos atual é um estado de emergência, é um estado de crise e que estamos a tentar mesmo a natureza como um todo, a Terra, a forma como se está a adaptar a todas as emissões que nós tivemos, é gerar um caos no clima. E que, por sua vez, se reflete, obviamente, na vida dos seres humanos e todas as outras espécies. A justiça climática alia as alterações climáticas e a crise climática a um ponto de vista de justiça, que é, nós neste momento, as pessoas que mais sofrem por causa das alterações climáticas e da crise atual são as pessoas que menos responsabilidade têm. E, por sua vez, como nós baseámos todo o nosso modelo de desenvolvimento na queima de combustíveis fósseis nos últimos 200 anos, que são o maior fator de contribuição para as alterações climáticas, aqueles que conseguiram queimar mais combustíveis fósseis conseguiram desenvolver-se mais enquanto país e estão em melhores condições para se adaptarem às alterações climáticas e vice-versa. Aqueles que têm menos responsabilidade histórica são precisamente os que estão a sofrer mais, como nós vimos este ano em Moçambique. É um país que historicamente praticamente não emitiu. Em Portugal, se entrar um furacão como entrou o furacão Lourenço agora nos Açores, nós, apesar de tudo, temos construção minimamente adequada para aquilo, apesar de não estarmos de todo preparados. Claro. Mas em Moçambique são casas que vão abaixo, são inundações enormes e são vidas que nós perdemos uma quantidade completamente diferente. E é precisamente por isso que o tema da justiça tem que estar, sem dúvida alguma, aliado ao tema das alterações climáticas. E o que é que vocês têm feito? A nível de arte, o que é que vocês têm apresentado em relação para abanar, para mostrar às pessoas? O que é que vocês têm feito? Começámos estamos ainda num caminho de experimentação. Nós só somos oficiais desde 1 de agosto, portanto, também só aí é que criámos a associação. O que fizemos foi, os primeiros 6 meses deste ano, foi muito investigar, perceber o que é que existia, juntar-nos, eu próprio juntei-me também a um grupo ativista, que é o coletivo Climáximo,
que trabalham em Lisboa, no Porto, mas também a nível nacional. Do nada surgiram estes movimentos também, como a greve climática estudantil, outro movimento internacional que se chama Extinction Rebellion e que foi um movimento que agora bloqueou na sexta-feira passada Almirante Reis, que foi também notícia nacional e que já é um movimento que existe desde o ano passado na Inglaterra. E pronto, na prática os primeiros 6 meses foram muito passados em investigação no terreno e a fazer outras coisas que não necessariamente arte. E depois a primeira iniciativa foi para a greve climática de maio, que foi uma greve climática estudantil. Nós ajudámos a greve climática estudantil a fazerem uma campanha online para pessoas submeterem peças de arte que eles depois divulgavam no seu Instagram. Isso foi assim o primeiro teste. Depois no verão tivemos numa iniciativa que se chama Camping Gás, que foi um acampamento numa zona em Portugal onde se quer explorar gás, que é na Bajoca. E o que nós fizemos foi, durante 3 dias, estivemos a preparar materiais e a preparar uma obra de arte que depois ocupámos o terreno onde querem explorar gás para podermos lá, plantar árvores e 2, deixar uma obra artística que tem mensagens da população local e que, entretanto, curiosamente, já foi destruída por outras pessoas que quiseram destruir a obra. Mas que era uma mensagem que queríamos passar. E agora foi o Cineclima, que foi semana passada, que foi a maior iniciativa, e essa sim foi, sem dúvida alguma, destas 3, foi a maior e a que teve maior sucesso, porque a semana passada era uma semana de mobilização pelo clima e nós então criámos um ciclo de cinema, o primeiro ciclo de cinema exclusivamente sobre clima em Portugal, e teve mais de 40 sessões de Faro até Chaves, portanto isso correu-nos muito, muito bem. Uau! E é aí que estamos. Já conseguimos mobilizar assim tanta gente e tantos pontos. Muito bem mesmo. Tivemos mais de 10 cidades, mais de 40 sessões de cinema, todas gratuitas. Todas as organizações que se juntaram, porque não fomos só nós a fazer, nós criámos a campanha, no fundo, e depois fomos picar outras associações e dizer, olha, gostavam de fazer, acham que faz sentido. E, sem dúvida, acabámos com mais de 30 parceiros a fazer essas 40 sessões. Nós, diretamente, só fizemos 3. Todas as outras foram outros parceiros e, portanto, sem dúvida alguma, vídeos que tenham a ver com o tema, é isso? Exatamente. Com várias áreas do tema. Podem não ser... Alguns são documentários que são sobre as alterações climáticas, outros, por exemplo, sobre a questão da carne e do impacto que tem no clima, outros mais sobre... Sim, porque tu falaste aí nos combustíveis fósseis, mas olha que a pecuária também... Não, a pecuária é outro dos fatores, outros fatores enormes, por isso é que no Cineclima tivemos temas sobre isso. Claro. E juntaram-se a nós um movimento que se chama Climate Save Movement e que existe em Portugal em vários pontos do país e que também eles próprios promoveram sessões, é porque é um dos temas, sem dúvida alguma. Portanto, deve ser uma ramificação também do Animal Save Movement. Exatamente. Pois. Precisamente. Calculei. Portanto, o Animal Save começou já há alguns anos e depois começaram a perceber que havia muita gente que se interessava pelo veganismo e por temas de direitos dos animais, não tanto numa perspectiva só de violência contra os animais, mas numa perspectiva de sustentabilidade ambiental e de emissões de gases com efeito de estufa. E então o próprio Animal Save criou esta ramificação que se chama Climate Save, que aborda o tema desse lado. Sim. E é esse movimento que se associa também. Pronto, só tenho pena que já passou. E agora já está. Mas de qualquer das formas foi a primeira vez. Nós agora estamos em processo de avaliação, estamos todos muito cansados porque a semana passada foi uma semana incrível. Portanto, nós estávamos a organizar diretamente o Cineclima, que foram estas sessões todas em 6 dias. Portanto, todos os dias tínhamos imensa atividade e garanti que tudo estava a correr bem. E depois também, individualmente, a maior parte de nós estava ligado também à greve climática global que houve na sexta-feira e ao próprio Extinction Rebellion que bloqueou o Almirante Reis. Portanto, foi literalmente até quinta-feira preocupados com o Cineclima, depois na sexta preocupados com greve durante o dia e depois ao final do dia vamos para o Almirante Reis e vamos bloquear o Almirante Reis, que foi o que fizemos e que também nos correu muito, muito bem. Tiveram ao rubro. Agora esta semana ainda está a ser sopas e descanso e avaliação. Pois, não pode ser como aqueles também que andam por aí, que juntam-se a uma manifestação e lá, depois durante o ano inteiro não querem saber nada. Claro que não. Né? Obviamente. Nós trabalhamos nisto full time, não é uma ocupação de tempos livres, não é... O que é que vais fazer quando acabar as tuas poupanças? O nosso objetivo é, através do 2 Degrees Artivism, idealmente nós gostávamos de viver das pessoas que servimos, ou seja, na prática, ter uma grande quantidade de pequenos donativos, esse era o nosso objetivo, e há já várias organizações a nível mundial que pagassem cotas. Precisamente. Ou seja, garantir que o dinheiro que entra é totalmente alinhado com a missão que nós temos e que não dependemos de qualquer interesse de um único financiador que como financia tudo, depois tem mais controle sobre a associação, que não é o nosso objetivo. Nós queremos que as pessoas com quem trabalhamos sejam aquelas que estão totalmente alinhadas com o nosso propósito. Ainda assim, obviamente, vamos agora, estamos nessa fase de reestruturação, de próximos passos, mas vamos, sem dúvida, candidatar-nos a alguns financiamentos que nos permitam também
começar a pagar pelo menos um ordenado ou dois e ter alguma estrutura que permita depois esse crescimento. Claro, claro. E eu aqui estou a querer tirar todas as dúvidas sobre os termos que ele usa. Porque aqui, Obrigado. Isto é tudo chavões. Pronto, é porque não é assim, fácil. 2 degrees artivismo. Artivismo já percebemos o que é, mas porquê 2 graus? Agora. Porquê 2 graus? Excelente ponto também. Obrigado por me deixar esclarecer isto. Isto está-me a correr muito bem. Não, é porque não é nada fácil. Flui, Ricardo. São termos que, se nós não formos concretos, também ficam muito no ar e as pessoas não percebem, mas depois, quando somos concretos, temos o problema ao contrário, que é temos que explicar. 2 graus porque nós, em relação à era pré-industrial, portanto, antes da Revolução Industrial, nós neste momento já aquecemos 1 grau. E isso é histórico, porque nunca na vida humana na Terra aconteceu no espaço de um século haver o aumento global de 1 grau de temperatura. E os 2 graus é o que está convencionado no Acordo de Paris, que foi um acordo internacional assinado por praticamente todos os países do mundo, Portugal inclusive, em como vamos limitar o aquecimento global a 2 graus. E isso permite, no fundo, é uma barreira que é considerada cientificamente como uma barreira a partir do qual começamos a ter pontos de não retorno. Ou seja, mesmo que nós, a partir do momento em que já garantimos 2 graus de aquecimento, mesmo que paremos as emissões, há certos processos naturais que continuam a desenrolar-se. Vou dar um exemplo simples, o processo de degelo. O gelo é branco, portanto, quando temos gelo lá, reflete a luz solar e faz com que uma parte saia para o espaço e não fique na atmosfera. A partir do momento em que o gelo derrete, o gelo vai ficar mais escuro. Se fica mais escuro, em vez de refletir, absorve radiação. Com esse processo de absorção da radiação, ficamos com a atmosfera mais quente. Com a atmosfera mais quente, mais de gelo, mais atmosfera mais quente. Este tipo de processos naturais são pontos que nós, se atingirmos o ponto de não retorno, vão continuar a acontecer. E há vários. O gelo é só um exemplo. E os 2 graus é essa barreira a partir do qual, se nós até aí estamos a crescer a esta velocidade em termos de aquecimento, a partir daí já é exponencial o aquecimento, por mais que nós paremos. E isso leva a imensas catástrofes naturais. Dando 2 ou 3 exemplos, em Portugal, subida de nível das águas do mar. Em Aveiro, neste momento, mesmo que nós não façamos nada, parássemos as emissões hoje, o processo de aquecimento já ia permitir que o nível das águas do mar subisse acima do nível onde está Aveiro. Portanto, tem que haver planos e já existem planos provavelmente eu voltaria municipais. a morar numa ilha. Provavelmente, se não fizermos nada, obviamente, espera-se que haja planos dos nossos governos, do setor público, para fazer isso. Passávamos a ter um verão que são de 6 meses em vez de 3, vagas de calor como a que tivemos do ano passado, de 46 graus, passam a ser comuns no verão e durante muito mais tempo. Passamos a ter, muito normalmente, quando chove, chove torrencialmente, quando há seca extrema, que já é um fenómeno que nós vemos hoje em dia. Portanto, tudo isto, com 3, 4 graus de aquecimento, são processos totalmente garantidos, que por sua vez levam a conflitos, migrações e a um próprio caos civilizacional, que é um bocado o caminho no qual nós estamos a ir, que é quem tem possibilidade safa-se e quem não tem possibilidade vai ser apanhada neste enredo, e é precisamente por isso que nós temos que travar hoje e por isso é que temos que trabalhar hoje para garantir que isso não chegue aí. Portanto, a solução não é fugir de Aveiro. Eu acho que não, até porque assim, há pessoas que podem fugir de Aveiro e há pessoas que não podem fugir de Aveiro. Se não tiver capacidade para ir buscar uma casa noutro sítio, não vai poder fugir de Aveiro. E, portanto, é precisamente aí que entra o tema da justiça. Um exemplo simples também, no furacão Katrina, que foi um furacão que a maior parte de nós nos lembramos nos Estados Unidos, foram emitidos avisos para as pessoas saírem da zona do furacão. Esqueceram-se, foi que havia muita gente que vivia em zonas onde deixou de haver transportes públicos a partir do momento em que foram decretados serviços de emergência. São pessoas que viviam sem carros e que, por causa disso, não puderam sair das suas próprias casas para lado nenhum, porque não tinham meios, nem carro, nem transportes públicos, e não tinham forma de reconstruir as suas casas e ficaram, muitas delas morreram nos tetos das suas casas, literalmente por cima, porque não tinham ninguém que as pudesse ir buscar quando subiu o nível das águas, que derrubou os diques que havia à volta de Nova Orleans. E, portanto, esse tipo de temas passam a ser temas totalmente atuais quando um furacão Katrina acontece não uma vez por século, mas uma vez por ano. Que é um bocado o caminho para o qual nós estamos a ir. Eu, quando era... agora, sem ser os furacões, por exemplo, os terremotos. Né? Quando eu era novo, onde é que se havia falta de terremotos? Era um de 10 em 10 anos. Para aí, né? Agora é todas as semanas. Sim. Todas as semanas, é uns atrás dos outros, é em toda a parte do mundo. É um fenómeno natural, ou seja, aquilo que nós garantimos em termos de aquecimento, não tanto necessariamente os terremotos, que são um fenómeno mais geológico.